A crença fervorosa, sem dúvida, não é uma prioridade exclusiva dos fanáticos. Pertence a qualquer pessoa com um grau bastante alto de empenho e dedicação a uma ideia, princípio ou causa. Por exemplo, alguém que discorda com veemência da prática de testes nucleares subterrâneos tem uma convicção, mas alguém que toma uma ação, mesmo uma ação que outros não aceitam nem aprovem, como uma manifestação de protesto no local, tem uma crença. Alguém que lamenta o estado da educação pública tem uma convicção, mas aquele que se oferece como voluntário num programa de alfabetização para tentar fazer uma diferença tem uma crença. Alguém que fantasia sobre possuir uma equipe de hóquei no gelo tem uma opinião sobre o seu desejo, mas alguém que faz o que for preciso para reunir os recursos necessários a fim de comprar uma equipe tem uma crença. Qual é a diferença? Obviamente, está nas ações que as pessoas se mostram dispostas a tornar. Alguém com uma crença é tão exaltado em sua convicção que até se torna disposto a correr o risco de rejeição ou bancar o tolo em prol de sua crença. Provavelmente, o principal fator que separa a convicção da crença é que uma crença é, em geral, desencadeada por eventos emocionais significativos durante os quais o cérebro faz a seguinte associação: a menos que eu acredite nisso, sofrerei uma tremenda dor. Se eu mudasse essa convicção, então estaria renunciando a toda a minha identidade, tudo o que minha vida representou por anos. Manter a crença torna-se, assim, essencial para a própria sobrevivência da pessoa. Pode ser perigoso, pois sempre que não admitirmos sequer considerar a possibilidade de que nossas convicções sejam imprecisas, estamos nos aprisionando na rigidez, que pode, em última análise, nos condenar ao fracasso a longo prazo. Às vezes, pode ser mais apropriado ter uma convicção sobre alguma coisa em vez de uma crença. No lado positivo, as crenças, pela paixão no que inspiram, podem ser fortalecedoras, porque nos obrigam a agir. Segundo o Dr. Robert P. Ebbson, professor de Psicologia e Ciência Política da Universidade de Iowa, as convicções são como posses e as crenças são apenas posses mais estimadas, que permitem ao indivíduo trabalhar com fervor para a realização de objetivos, projetos e desejos coletivos e individuais. Com frequência, a melhor coisa que se pode fazer para alcançar o domínio em qualquer área de sua vida é elevar uma convicção ao nível de crença. Lembre-se de que a crença tem o poder de impedi-lo a ação, de empurrá-lo por meio de todos os obstáculos. As convicções também podem fazer isso, mas algumas áreas de sua vida podem exigir a intensidade emocional adicional da crença. Por exemplo, a crença de nunca permitir que adquira peso em excesso vai compeli-lo a fazer saudáveis opções de estilo de vida, de uma forma sistemática, permitindo-lhe desfrutar mais a vida e talvez até poupando-o de um ataque cardíaco. A crença de que é uma pessoa inteligente, capaz de sempre encontrar um meio de inverter as situações, pode ajudá-lo a superar alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Mas, como podemos criar uma crença? 1. Comece pela convicção básica. 2. Reforce a convicção pelo acréscimo de novas e mais poderosas referências. Por exemplo, digamos que você decidiu nunca mais comer carne. Para fortalecer sua determinação, converse com pessoas que optaram por um estilo de vida vegetariano. Que motivos as impeliram a mudar sua dieta e quais foram as consequências na saúde e em outras áreas de suas vidas? Além disso,
comece a estudar o impacto fisiológico da proteína animal. Quanto mais referências desenvolver e mais emocionais forem as referências, mais forte se tornará sua crença. 3. Encontre um evento que funcione como um gatilho, ou então trate de criá-lo. Forme uma associação plena, indagando: o quanto vai me custar se eu não fizer isso? Faça perguntas que criam uma intensidade emocional. Por exemplo, se quer desenvolver uma crença contra o consumo de drogas, faça com que as consequências dolorosas das drogas se tornem reais para você, assistindo a filmes ou, melhor ainda, visitando as clínicas para viciados. Se decidiu que deixaria de fumar, visite a unidade de tratamento intensivo de um hospital para observar os pacientes com enfisemas confinados a tendas de oxigênio, ou veja as radiografias dos pulmões negros de um paciente. As experiências desse tipo têm o poder de pressioná-lo a estabelecer uma crença genuína. 4. Finalmente, entre em ação. Cada ação reforça seu empenho e eleva o nível da intensidade emocional e da crença. Um dos desafios das crenças é o fato de se basearem, muitas vezes, no entusiasmo de outras pessoas por suas convicções. Com bastante frequência, as pessoas acreditam em alguma coisa porque todos os outros acreditam. Isso é conhecido em psicologia como confirmação social. Mas a afirmação social nem sempre é acurada. Quando as pessoas não têm certeza do que fazer, procuram outros em busca de orientação. Em seu livro Influence, o Dr. Robert Cialdini descreve uma experiência clássica em que alguém grita "Estupro!", visando ao alvo, enquanto duas pessoas, acessórios psicológicos, ignoram os pedidos de socorro e continuam a andar. O alvo não sabe se responde ou não às súplicas, mas quando percebe que as outras pessoas agem como se nada houvesse de errado, decide que os gritos por ajuda são insignificantes e também os ignora. Usar a afirmação social é uma tremenda maneira de limitar sua vida, de torná-la como a de todos os outros. Algumas das confirmações sociais mais fortes usadas pelas pessoas são as informações que percebem de especialistas. Mas os especialistas estão sempre certos? Pense em nossos médicos e curandeiros ao longo dos anos. Não faz tanto tempo assim que os médicos mais atualizados acreditavam de uma forma absoluta nas propriedades curativas dos sanguessugas. E até em nossa geração, os médicos deram às mulheres grávidas um medicamento para o enjoo matutino chamado Bactine, que acabava causando defeitos congênitos. Claro que esses médicos receitaram o medicamento porque a indústria farmacêutica, os especialistas no assunto, lhes garantira que era o melhor disponível. Qual é a lição? Não é sensato acreditar cegamente nos especialistas. E também não aceite cegamente tudo o que eu digo. Analise as coisas no contexto de sua própria vida. Faz sentido para você? Há ocasiões em que não se pode nem mesmo confiar nas evidências dos sentidos, como ilustra a história de Copérnico. Nos tempos desse astrônomo polonês, todos sabiam que o Sol girava em torno da Terra. Por quê? Porque qualquer um podia sair de casa, apontar para o céu e dizer: "Está vendo? O Sol se deslocou para o céu." É evidente que a Terra é o centro do universo. Mas em 1543, Copérnico desenvolveu o primeiro modelo acurado de nosso sistema solar baseado no Sol. Como outros gigantes ao longo dos tempos, ele teve a coragem de contestar a sabedoria dos especialistas
e a verdade de suas teorias acabou adquirindo uma aceitação geral, embora não em seu tempo. Novamente, a dor ainda é a maneira mais poderosa de mudar uma convicção. Um exemplo recente do poder de convicções mudadas ocorreu no programa de Say Your Yes, Rafael, quando uma brava mulher se apresentou a uma audiência nacional para anunciar a sua aliança com a Ku Klux Klan. A ironia é que ela tivera no mesmo programa apenas um mês participando de um comitê de mulheres da KKK, condenando todos os que não partilhavam de suas crenças sobre raça, reclamando iradas que a mistura racial, em termos educacionais, econômicos ou sociais, acarretaria o desastre para o país e seu povo. O que fez com que suas convicções mudassem de forma tão drástica? 3 coisas. Primeiro, uma jovem na plateia, durante o primeiro programa, levantara-se chorando e suplicara por compreensão. O marido e o filho eram hispânicos e ela não acreditava que algumas pessoas pudessem ser tão odiosas. Segundo, ao voar de volta para casa, ela brigou com o filho, que também aparecera no programa, mas não partilhava de suas opiniões, por envergonhá-lo em rede nacional.